que eu faço é apresentar as pessoas na pista como eu gostaria de ter sido apresentado lá atrás. Qualquer cavalo custa fortuna, pô, é aqueles troços, o cara sai da escolinha, bom, e agora? Agora é isso. Se o pai não vender a BMW, eu não continuo no esporte, é melhor nem continuar, e isso aí tem que parar um pouco, tem gente que tem que ter uma escadinha um pouquinho mais suave. Fala pessoal, tudo bem? Na noite de hoje eu decidi abrir esse programa de uma forma diferente, porque o nosso entrevistado, ele é bastante conhecido de todo mundo, mas eu vou pedir para ele só dar uma boa noite para a gente, para ver se vocês sabem quem é. Olá, minha gente. Acho que vocês conhecem dos comentários das Olimpíadas desde 92, no Sport TV e na Globo, e nos júris aí pelo Brasil inteiro. Sou um apaixonado por essa profissão, vamos dizer assim, que foi minha vida desde os anos 80. Eu entrei aqui na Sociedade Hípica Brasileira, sou o segundo sócio mais antigo e nunca deixei de trabalhar ou como cavaleiro, ou como instrutor, ou como juiz, ou como locutor. Então calma aí que a gente já vai contar a história toda. Para quem não conhece, Luiz Fernando Monzon, que a gente considera a voz do hipismo brasileiro. E você que é isso, como você já falou, foi cavaleiro, instrutor, locutor, júri e uma série de outras coisas, além de um apaixonado pelo esporte. Além disso tudo, né, tem aí um ano mais ou menos, ou um pouco mais, você lançou também o seu podcast, Tô na Pista com o Monzon, que é também um sucesso muito legal e a gente vem acompanhando. Então, de qualquer maneira, obrigado por topar falar com a gente. Claro que é isso, a gente tem que ajudar e somar. O interessante é que o esporte alcance todo mundo que a gente precisa que alcance e levar informação de qualidade para todo mundo que a gente puder. Monzon, quando eu fui te convidar, eu até brinquei, né? Essa entrevista todo mundo, agora a gente quer te entrevistar. Sim. Porque a gente sabe um pouquinho da sua história, mas eu cheguei mais recente, né, no esporte. Acho que o João talvez até saiba um pouco mais sobre a sua história, mas a gente queria saber mais. Como é que foi a sua chegada ali com os cavalos? O Cezinha, no episódio dele, comentou que você era veterano dele, eu acho, na Isso, escola 2 anos militar. na frente dele, ou 1 ano, não me lembro bem, mas acho que 1 ano. Mas eu não comecei a montar no colégio militar, eu comecei a montar com o meu pai, quando meu pai era comandante ou diretor, na época, do Centro Hípico do Exército, que antes chamava Remonta do Exército e hoje chama Centro Hípico do Rio de Janeiro, onde eu hoje monto diariamente. Seu pai já era do Exército? Meu pai fez parte da última equipe totalmente militar olímpica, que foi em 1960. Era Renildo, Rabelo, Monzon e Sotero, e General Eloy, o chefe de equipe. Eu nasci nesse ano. Quando eu nasci, meu pai tinha acabado de voltar da Olimpíada de Roma. Já com meus 5, 6 anos de idade, eu ia para o quartel final de semana com ele e comecei a montar. Com 8 anos de idade, eu estreiei aqui na Hípica, saltando provas não tinha categoria mirim, era prova classe Série A, Série B, Série C, Série D, pela altura. E tinha a tal prova A-1, que era o que hoje equivaleria a uns 90 centímetros. Eu estreiei numa prova dessa com um cavalo emprestado. Aí meu primeiro estadual de mirim foi em 73, já fardado de colégio militar, eu já estava dentro do colégio militar. Saltei o brasileiro de mirim de 74, em Porto Alegre, fardado, colégio militar. 76 morei em Mato Grosso, meu pai foi transferido, mas voltou imediatamente para o Rio de Janeiro, voltei ao colégio militar. 77, fui do esquadrão de cavalaria, aí sim tinha arma e aí sim a gente montava quase que diariamente, né? Diariamente, não tinha como. Mesmo quando não tinha instrução, a gente montava. Então, Monzon, mas é isso. Eu estou no esporte já tem algum tempo e eu não lembro de você montado. Certo. Eu lembro desde pequeno da voz, né? Exatamente isso. Até como é até hoje. Um pouco de como foi sua carreira e em que momento você decide que isso não segue. Você acabou de falar que monta até hoje. Uhum. Cadê o culote branco? O culote branco está meio aposentado, está meio amarelado, mas eu monto com certa regularidade o meu cavalo e alguns dias outros cavalos que me pedem. Mas vamos lá. Em 79, meu pai foi transferido para Brasília e no final do ano ele veio a falecer embaixo de um cavalo. Ele teve um acidente fatal montando. Eu voltei para o Rio de Janeiro, já estava na faculdade, fui para Gama Filho e entrei de sócio para a Hípica, aqui pelas mãos do Paulo Gama Filho, que era o dono da faculdade. E foi quem me deu a oportunidade de montar alguns cavalos aqui no clube e uma bolsa de estudos na Faculdade Gama Filho.
Então, eu comecei a dar aula no final dos anos 80, mais ou menos, tá? Já sócio da Sociedade Hípica Brasileira. Em 82, saltando num torneio Aras Pioneiro em Brasília, o presidente do júri ficou sem voz, ficou afônico, e pediu ajuda. E alguém falou, pede ao Monzon, o Monzon tá, de vez em quando ele dá uma força lá na Hípica do Rio e tal. E aí era engraçado que o locutor craque da época era o Heraldo Nunes de Souza, nosso amigo até hoje, Heraldo Grilo, como o pessoal chama. E eu, na realidade, eu entrei no júri e fiquei imitando o Heraldo. Eu não fiz uma locução do meu jeito. Eu peguei o jeito do Heraldo e comecei a fazer igual, até meio que brincando, né? E era essa série forte. E aí um monte de gente chegava no júri e perguntava, cadê o Heraldo? E eu ficava bem quieto no meu canto lá, com o microfone no colo. Não, o Heraldo deu uma saída e tal. Mas eu ouvi ele falando, pois é. Aí eu continuava tocando a prova. Aí a pessoa entrava, mas não é o Heraldo, é o Monzon, mas está igual. E aí foi essa brincadeira. A partir daí eu comecei a fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Sempre que eu tinha um cavalo numa série... No CEPEL fiz muito isso, né? Saltar a série preliminar e intermediária, e na série principal eu ia para dentro do júri e ajudava na locução dos grandes prêmios daquela época, que eram espetaculares no CEPEL. Não sei se você chegou a pegar. Peguei o finalzinho. No finalzinho, isso aí. Quando você decide parar de montar ou parar de competir? Quando foi isso? A última prova? Vamos lá. Você chegou a trabalhar com isso? Sim, é profissional. Cheguei a ter, ao mesmo tempo, 30 alunos aqui na Hípica. Era pesado o trabalho. Montei para várias cudelarias. Eu não decidi nada, não. A minha coluna pifou em 2006, mais ou menos. Eu me operei em 2008, voltei a me operar em 2011 e depois em 2013. Aí parou de doer, eu voltei a montar. Eu fiquei assim, interregno aí, sem montar a cavalo. E aí, já com alguma idade, eu sou de novembro de 60, você faz uma conta rápida aí, entrar em forma de novo para voltar para o Big Sport, né, para as provas mais altas, depois dos 55, 58 anos, é complicado. E eu decidi voltar a montar, a preparar cavalos novos, ajudar as pessoas. Mas, hoje em dia, como eu estou muito dedicado ao trabalho dentro de júri, eu não pego alunos aqui na Hípica, por exemplo, porque a pessoa me demite no primeiro mês. Eu viajo 2, 3 finais de semana para trabalhar, na hora da prova do aluno eu estou fora, então não cola, né? Sei bem. Eu tenho que viver daquilo que eu posso me dedicar integralmente. E o meu cavalo, quando eu não estou no Rio, tem vários amigos muito bons que conseguem manter o trabalho, né, num bom nível. Eu tenho certeza que ser cavaleiro era grande paixão, mas estar no júri e ser o locutor também é uma coisa que você gosta muito? Com certeza. Todo mundo perguntava isso, qual o segredo desse sucesso todo? Eu digo, não tem sucesso todo. Na realidade, o que eu faço é apresentar as pessoas na pista como eu gostaria de ter sido apresentado lá atrás, e não naquela coisa monotônica, né? Temos o prazer de apresentar o número 12, cavaleiro fulano de tal, não sei o que, tal lá. Aí o cara termina a pista com 0 pontos. Normalmente nem tem prazer. Só 0 pontos de mais tal rápido. como tal. E o cara diz, resultado 0 pontos, 32 segundos, 87 centésimos. Próximo, 17. Pô, o cara saiu da pista liderando a prova, né? Essa coisa do toca-música, do líder, de dar o resultado antes de chamar o próximo, de não ter aquela preocupação primordial de fazer a prova andar rápido. A prova perdeu tudo aquilo que a gente aprendeu do horse show, né? Das pessoas irem e prestarem atenção no que está falando. Não grita, não tenta dar emoção numa coisa que não tem. O cara foi mal, você lamenta com ele. O cara foi bem, você joga para cima. Até para as pessoas sentirem a diferença do tom e dizer, opa, o que aconteceu, né? Que momento da prova é esse? Você tem que atrair o público dessa forma. É uma tônica minha. Toda a vida fiz desse jeito, eu não fui inventando isso. Eu copiei de grandes caras que eu vi fora do Brasil, né, principalmente França e Estados Unidos. Os caras que iam fazer um show, um horse show, e as pessoas pagam ingresso para ver um espetáculo. E não aquela coisa do vamos terminar rápido. E engrandece o evento, né? Eu lembro uma amiga minha que postou uma vez, ela comprou o percurso da transmissão porque tinha você Isso. falando, aí ela, ai, que máximo, Monzão narrando, falou do cavalo, falou um pouco do papel da égua dela, ela achou o máximo. Isso é muito comum, principalmente quando eu saio um pouco da pista principal, né? E pego as provas mais baixas, gente que toda a vida viu só os grandes talentos, né? Quem está muito em evidência, ser chamado daquela forma, e você fazer isso numa prova de amador de 1 metro, de criança. Legal.
Tem mãe que vem falar comigo depois, me dá um abraço. Pô, tira uma foto aqui e tal. Eu acho divertidérrimo. Hein? Você estuda os cavaleiros, os Sim, papéis? não tem como fazer de outra forma. E quando você tem boas secretarias, como é o caso de São Paulo, que você tem dados realmente bons, né, válidos, né, ali para você poder citar, né, e não é incomum de eu falar cavalo filho disso com aquilo, o cavaleiro, não é isso não, está errado, né, tá na ordem de entrada, mas aquele cavalo que foi chamado lá do banco de memória da federação é outro, não é o Samurai 2, é o 5, entendeu? Sei bem. E aí não vai, né? E você falou que você fez faculdade de jornalismo. Faculdade é outra coisa meio doida. Eu comecei em engenharia, passei para economia, faltava um ano para terminar a economia, eu fui morar fora, fui montar cavalo. Voltei, comecei direito, me formei bacharel, faltava um ano, eu precisava fazer um teste de conclusão de curso e 6 meses de trabalho, né, de estágio dentro de um escritório de advocacia. Larguei para lá, fiquei com aquele negócio de bacharel mesmo, tá bom. O que me ajuda em alguns aspectos dentro do esporte, até como juiz, mas com 36 anos de idade já, estamos falando de 96, eu entrei para uma faculdade de jornalismo, porque surgia uma lei que obrigaria todo mundo que trabalhasse com televisão a ter um curso especializado. Então, eu fiz RTVC, né, Rádio, TV e Cinema. E na faculdade da cidade, já extinta, eu consegui terminar em 3 anos só, porque eu tinha muito crédito de outras matérias, né? E ser um ex-aluno do Colégio Militar facilitava tudo, porque a gente lá era pesado, estudo cobrado mesmo. Então, exatamente no primeiro semestre de 2000, eu terminei jornalismo, e esse diploma eu tenho na parede, me dá direito à prisão especial e tal, essas coisas. Que até hoje, graças a Deus, não precisou, tudo bem. Mas quando começou a fazer a faculdade, então, você já estava trabalhando Já estava. TV. Eu já tinha feito 92 e 95, né? 95 Pan-Americano, na Argentina. O Pan-Americano era Mar del Plata, só o hipismo estava em Buenos Aires. E aí me ligaram da Globo, perguntando se eu poderia atender uma repórter que iria para lá para fazer uma entrevista com uma equipe que estava indo muito bem, né? Foi muito bem no primeiro dia, a nossa chance de medalha era real, e nós fomos medalha de ouro por equipes lá. Equipe essa que tinha Neco e Rodrigo, uma das primeiras, né? Rodrigo estreou numa Olimpíada em 92. Foi a primeira vez. Não, é o Elazão, não é? Special Envoy. E aí, dessa brincadeira, de eu botar ela sempre na cara do gol, do Neco ter tratado ela muito bem, do Bernardo, que era nosso cavaleiro reserva, Bernardo Rezende Alves, ficou super amigo dela e ficou do lado dela durante a prova individual toda, contando as coisas. Ela chegou e falou bem, e a partir daí, todos os Pan-Americanos, menos o do Rio, eu fiz. Ah, por quê? Pelo Sport TV. Foi uma história bem engraçada. Há 15 dias de começar o Pan-Americano do Rio de Janeiro, que é lá na Vila Militar, né, no quartel que meu pai serviu, onde eu comecei a montar cavalo, tudo isso, avisaram que não ia ser a cabine de transmissão lá, que ia ser exatamente como a gente fazia qualquer concurso do mundo, dentro de um estúdio aqui no Rio Comprido, no Sport TV antigo, que hoje está na Barra. E eu falei, mas por quê? Ele falou, não, mudaram os planos e tal. Eu digo, gente, não. Na minha cidade, não vou assistir outro Pan-Americano na minha cidade. No quartel que meu pai trabalhou, comandou, eu quero ver os cavalos, eu quero estar junto dos cavaleiros. Se não for dessa forma, eu não puder estar ali ao lado deles, eu abro mão, eu não quero ser comentarista, não. Ah, você está louco? Vai abrir mão disso? Eu vou. Foi viver a experiência. Eu falei, eu não vou perder isso. No Rio de Janeiro, sem chance. Eu me lembro que eu subi na moto e fui para a porta do evento, que já estava assim há 12 dias, sei lá, de começar. Eu não tinha ingresso, eu não ia conseguir ver nada. Eu dei absolutamente um tiro no escuro. Uhum. E fiquei ali na porta, até apareceu uma pessoa amiga que falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, cara, acabei de mandar o Sport TV passear, porque eles mudaram a regra do jogo, o negócio era para a cabine ser aqui. Tenho a impressão que eu nunca mais vou trabalhar para eles por conta disso, mas não importa, não vou perder essa oportunidade. Aí falou, só um minuto, espera aí. Aí foram lá e trouxeram o coronel já aposentado, coronel Couto, que é pai desse Rui Couto. Uhum. Tá? E ele falou, o que você está fazendo aí, menina? Eu falei, vim aqui tentar uma forma de assistir o concurso, de poder estar com vocês. Ele falou, só um instante. Aí veio um camarada que se apresentou como o
oficial, né, o contratado para as informações todas de mídia. E falou, eu estou atrás de você há 1 ano e todo mundo me dizia que você não podia trabalhar para a gente. Você quer ser o locutor do evento? Eu falei, quero. Né? Estou empregado? Estou. Ele falou, olha, mas como está assim muito em cima da hora, eu só vou poder te pagar tanto, ok? Dá para ser isso aí? Isso era 3 ou 4 vezes mais do que eu ia ganhar no Sport TV. Eu falei, bom, só tem isso, né? Vamos lá, eu estou querendo fazer. Só tem isso, está ótimo. Tá tudo, né? Só tem isso, vamos lá. Mas porque no Sport TV e na Rede Globo é sempre muito legal, você é muito visto. Teu nome vai para tudo que é canto. Tem gente que toma conhecimento de você, para saber, mas efetivamente ganhar bem umas 2 ou 3 Olimpíadas no máximo. Os pan-americanos, as diárias são inferiores a que eu cobro para ser locutor de prova comum aqui, entendeu? Mas depende do evento. Mas você acha que aí, falando um pouco de mídia, né, esse lugar aqui é uma coisa que, para mim, a gente ainda discute bastante, que é por que o esporte não pega na televisão, por que né, a gente teve alguns programas, teve uma época que tinha grande prêmio televisionado, hoje praticamente a gente só tem o Roberto Marinho no final do ano, e é isso. O Village Mall já teve algumas. Mas é muito pouco Sim. para um esporte que poderia ser, ainda mais com todos os contatos que se tem dentro do esporte. Mas você ser locutor da Sport TV, ele te abre portas para outros trabalhos? Na verdade, não, né? Porque hoje em dia o seu nome, ele para mim... Não, ainda abre, sim. Mas você faz outras coisas que não locução por locução no hipismo? Sim, algumas coisas. Fora do hipismo você faz? Já fiz, já botei voz em algumas coisas. Aí sim, aí eu acho que... Um comercial, outro, um lançamento imobiliário e tal. Legal. Mas aí é simplesmente pelo padrão da voz, não tem nada a ver, porque ninguém está associando. Não é como você pegar o Galvão Bueno e fazer ele lançar o teu produto, né? É completamente diferente, os valores, óbvio. Mas a sua pergunta veio vindo por um caminho que eu falei, ótima pergunta, e aí depois... Não, é porque ele trouxe essa questão do, eu faço outras coisas de transmissão. Não, sim, mas eu acho que uma pergunta boa é por que a gente não está mais com transmissão dessas provas e diminuiu, né, na grade da TV? É a história do biscoito, né? Fresquinho porque vende muito e vende muito porque é fresquinho. Vamos lá. Durante algum tempo, 4 anos, nós fizemos todas as etapas do Global Champions Tour pelo Sport TV. Começou a realmente ter um movimento em cima disso. Muita gente acompanhava, muita gente que nem sabia o que era o hipismo começou a entender e tal. Eu me lembro, eu garoto, as finais de voleibol brasileiros que eram disputadas aqui nos clubes, Flamengo, Fluminense, no Monte Líbano e tal. Não tinha ninguém na arquibancada, era a família do cara e olhe lá. Né? Ninguém falava de vôlei, até que o Nussmann, que tinha sido atleta de vôlei, falou, não, nós vamos mostrar o nosso esporte na TV, e bancou durante algum tempo essas transmissões. Surgiram especialistas no jogo, ex-jogadores que começaram a explicar, grandes narradores do voleibol, Galvão Bueno foi um, Luciano do Vale foi outro, essa galera toda eu conheci e trabalhei para os dois. Se você cria o horário, a maneira, olha, toda segunda-feira à noite vai ter os melhores momentos no final de semana do cavalo, ou do vôlei, ou do golfe, ou do polo, vai ter gente que vai aprender aquilo e cada vez vai ter mais gente. Mas tem um tempo de maturar. Quem é que torcia por Fórmula 1 até nós termos os grandes, né? O Emerson Fittipaldi, Zé Carlos Passe, todos os outros? Você primeiro cria o ídolo, primeiro ensina a galera a torcer, ver que o cara que você escolheu tem alguma chance de realmente ir bem. E aí você criou um produto, esse é o grande problema. O hipismo foi sempre muito mal. E aí eu vou ter que tomar um cuidado danado que eu vou esquiar numa gilete. Ele foi muito mal divulgado porque muitas das famílias importantes que estavam envolvidas nisso não queriam o rosto de seus filhos conhecidos na mídia. Deu para entender? Por uma questão de segurança, por várias coisas. Aquela história da Atina, no primeiro ano no Brasil, foi pular em Porto Alegre e os fotógrafos só podiam ficar a 100 metros de distância dela, mesmo com aquele baita daquela lente que vocês usam aí, objetivão, né?
ficava complicado, a imagem já não fica ideal, né? Tudo por proteção. Então a gente andou bastante durante um tempo e depois foi caindo no desuso. Não, assim, não vamos transmitir Arren esse ano, agora não, essa etapa de Global Champions Tour ou de Master, não vamos passar. Eu comecei a notar que o Sport TV estava caminhando para esportes que realmente tinham números significativos. Para você ter uma ideia, tinha uma prova espetacular para a gente mostrar no Sport TV e tinha uma final de surf. Só que nessa final de surf, o mar tinha meio metro de altura e ficava 18 minutos para aparecer uma onda de meio metro de altura. Então, a transmissão inteira eram 2 caras sentados em cima da prancha, olhando para o horizonte. Na marezinha. E os caras falando. Eu, dentro do canal, falei, gente, pelo amor de Deus, pô, quando surgir a onda, não dá para vocês darem ela recuperada, porque vocês gravaram, e a gente mostrar essa prova, que tem um espetáculo aqui. Não, você não tem ideia. Quando a gente passa para o cavalo, tem 15 mil, 20 mil pessoas olhando. E com esse mar parado que você está vendo aí, nós estamos com 600 mil. Não é possível. Contra números não há argumento. Tá bom, então mantém. Pan-Americano, que nós fomos campeões por equipe, o primeiro ouro do Marlon, né, individual, o primeiro Pan-Americano brasileiro, foi meio na marra passar aquilo. Eu fui para o canal e eles disseram, não precisa vir, não, vamos passar. Eu fui e comecei a ligar para as pessoas. Gente, pelo amor de Deus, liga para cá, liga para aqui. Incomodei todo mundo, inclusive todo mundo que eu conhecia dentro do próprio canal. E aí os caras falaram, mas a gente realmente tem chance de ganhar? Eu digo, temos uma chance bastante boa. De medalha por equipes, com certeza. Não sei qual medalha, demos sorte, ganhamos ouro. Mas para o individual foi a mesma coisa. E a opção era passar o tiro com arco. Sabe o que é um tiro com arco? Sei. Famoso arco e flecha. E a minha pergunta foi, mas temos brasileiro na final do tiro com arco? Ele falou, não. Ah, meu Deus, não é possível. Mas eu vou fazer uma pergunta, Monzon. Mas eu falei, mas tiro com arco dá mais volume que o hipismo? Ele falou, parecido, com essa cara. Então, eu falei, mas vamos no cavalo que vai dar bom. E fomos medalha de ouro. A gente teve uma oportunidade. Sim, várias Uma vezes. janela de oportunidade de criar um ídolo e disso tudo acontecer. E eu lembro nitidamente, foi a única vez que eu vi as pessoas da escola, na rua, falando do hipismo. Balubê. Balubê de Rouet, Olimpíada de Sydney, Até 2000. hoje todo mundo só sabe quem é Rodrigo Porque Pessoa. é isso, então- era a única chance de medalha do Brasil. Né? Era a última, não era? Não era fechamento da A Olimpíada? última, só depois daquilo só uma maratona que nós não teríamos grande chance. Então, a última O grande medalha de chance do problema Brasil era essa, né? O grande problema era, o Galvão dizia, é a única certeza de medalha de ouro do Brasil. Eu dizia, Galvão, não há certeza no hipismo, não é assim. Mas ele ganhou 3 Copas do Mundo. Eu digo, sim. Não, e vinha de zero, não né, é, gente? Assim, a gente não é sabe, garantia de que vai ganhar uma Olimpíada. A gente sabe, e a gente pode, né, voltar ao passado e olhar aquela prova, eu já vi ela trocentas vezes. Exato. A gente sabe que realmente é isso, é você entrar na prova e falar, bom, a probabilidade de dar, Era imensa. né, é você Ele falar já que o Israel está botando na prova 1,20 m. Ele entrar, bater já na tríplice número 1, né, que era... Já destaque foi mais- chocante, e mesmo assim ele era ouro, não era? Não, Com ele 4 iria pontos, para um ele ia pro desempate. Você estava fazendo... Eu estava narrando. Essa todo mundo ouviu, era Galvão em Sydney, Balubê de Rouet e Rodrigo a 170 quilômetros de Sydney e eu aqui no Rio de Janeiro, com 8 segundos de delay. Tinha que combinar que horas eu paro de falar para o Galvão começar lá e tal. E deu quase tudo certo, a não ser o Balubê, que não topou a brincadeira. Como lidar com... Como é que fica a narração quando dá um choque desse, tipo o refúgio do Balubê? Eu me lembro que tinha um diretor chamado Mora, o sobrenome dele, e ele dizia assim, você acha também que o Rodrigo vai ganhar a medalha de ouro? Eu digo, amigo, eu não acho, eu torço, ele tem condições mas tem 20 outros caras lá que têm condição também, né? Eu torço mas nada é garantia. Ele falou, pois explica isso, porque o cara está dizendo que é certeza. Eu digo, não rola certeza no hipismo, não rola. E foi complicado. E aconteceu um negócio muito engraçado também. que zicou, então. Foi ele que estava ali falando que era pé frio. Teve um negócio muito engraçado também. Um camarada dentro da redação, naquela época, não tinha celular assim tão disponível, né? O cara falou, Monzon, tem um camarada aqui querendo falar com alguém aí da transmissão e tal. Eu falei, quem é? Ele falou, é um
uma pessoa que estava assistindo em casa. Aí eu atendi e o cara falou assim, quem é que está falando aí, é o Monzon ou é o Galvão? Eu falei, é o Monzon. Ele falou, pô, mas que pé frio que tu é, hein, cacete. Eu falei, pô, cara, tu acha mesmo? Pô, tu acha que também que eu não estava torcendo? Você não acha que eu estou chateado? Que tu... É, porque, infelizmente, tudo que você e esse outro aí elogiam dá errado. Aí eu digo, legal, faz o seguinte, liga na Band, que lá o Balubê fez 0. A pessoa Quer dizer que o pé frio sou eu, liga na Band lá ele deu tudo certo para ele. Sério. Pode descontar. Lidar com o público é um negócio muito maluco. Porque eu me lembro que a redação inteira olhou para mim e começou a rir. Eu falei, viu, amigo, lá na Band foi tudo certo, liga lá, então muda o canal que está tudo bem. Puf. Eu vou fazer, cara. Maravilhoso. Porque eu falo isso, aqui é essa coisa de criar o ídolo, né? De ter essa coisa de você criar o personagem. O Rodrigo ele virou naquela Olimpíada, né? E aí a gente tem outros exemplos de atletas que na Olimpíada se transformam no grande salvador da pátria e o grande herói, pois a gente teve nessa última Olimpíada, para mim, a Rebeca Andrade foi o nome da Olimpíada, porque é isso, meu Deus do céu, tudo é ela, maravilhosa. A Raíssa Leal na Olimpíada passada também virou o ícone midiático. Isso aí. E a gente teve em outros esportes. Que é o momento que todo mundo vê os esportes que não acompanha, né? Exato. É a Olimpíada. De 2000 a 2004, eu tive que escutar dentro do Sport TV, e a gente passava bastante Global Champions Tour nessa época, esse time é Balubê. Nada, não se preocupa com isso não. No basquete, no futebol, não, esse time é Balubê, ele larga bem assim, mas daqui a pouco vai dar ruim. Em 2004 ele foi prata lá e acabou recebendo ouro, né? Mas que não teve o mesmo sumiu glamour. Esse termo Balubê. Mas sumiu o termo Balubê, esse time é Balubê, não. Não teve o mesmo glamour, não teve a mesma expectativa, não criou-se a mesma... Até porque o Rodrigo ele vira para o segundo dia, ou vira, na verdade, para o último dia. Com 2 faltas. Ele fala que ele não queria nem saltar a segunda volta. Sim, a segunda volta, com 8 pontos e tinham 17 pessoas na frente. Não se criou, né? A gente não teve... o hipismo não teve a criação do herói. E aí você vê outras dezenas de modalidades. Arthur Zanetti, e aí um boom na ginástica. A Guga Kirten, um boom no tênis. Agora a gente está de novo com esse menino... Com o João. Outro boom no tênis. Porque você cria o ídolo, você cria o esporte. Você acha que falta isso para o hipismo? A gente falta criar o personagem do ídolo? E não só na mídia, como dentro do esporte? Dentro do esporte eu não vejo como ser diferente. E deve ser bem equilibrado isso, porque você sabe que cada cavaleiro tem seu ciclo, tem épocas do ano ou alguns anos em que determinado cavaleiro ele monta qualquer cavalo que você der para ele vai ganhar. São coisas assim impressionantes. Isso a pessoa tem que aprender a conviver com esse sucesso, porque isso muda. Vem a fase de outro, vem a fase de mais outro, e de vez em quando você tem alguém que desponta e você diz, pô, então agora é a hora dele, e ele volta àquela normalidade. Isso é muito normal. Eu gosto mais de vender equitação bem praticada, do correto ajuste, da conectividade do cavaleiro, aquela conexão perfeita. Às vezes eu elogio muito mais um 4 pontos corretérrimo do que um 0 complicado, de sorte, de vitória. Não é? Então, acho que é por aí, vender a boa equitação e respeito ao cavalo é o nosso caminho. E isso a gente vai atraindo as pessoas. Mas nós somos um nicho, sim. Né? Agora, vamos lá. Fórmula 1 é um esporte popular? Hoje é um esporte popular. Hoje é um esporte popular. Quantas das pessoas, que são milhões que estão assistindo, acham que algum dia vão dirigir um Fórmula 1? Jamais. Pois é. Todo mundo sabe que não vai. É que o carro todo mundo dirige. Então, no cavalo, não é? A pessoa pode ter essa noção perfeita também. Caramba, que legal, esse cara é um gênio, monta muito bem a cavalo. Mas ele próprio vai passear no final de semana, vai se divertir. Ele não necessariamente vai se tornar um competidor, mas ele pode ter um ídolo, né? Assim como tem vários ídolos que eu gosto de ver jogar basquete e nunca peguei numa bola. Então, é isso que eu vou... É que eu acho que eu me expressei mal quando eu falei dentro do esporte, porque eu acho que o nosso esporte, em especial, e até o que aconteceu em Brasília, a gente teve uma cena de um menininho chorando com o Zé Roberto assinando a camisa dele, o Stefan e tudo mais. Tirando foto com o Stefan. É uma cena que a gente vê muito pouco, porque eu jogo vôlei amador.
sou aficionado pelo esporte, acompanho, sei todo mundo, conheço a galera da seleção, ótimo. Essas pessoas não estão na minha convivência. Sim. Não estão na minha convivência e nem é de ninguém que joga vôlei amador. Ok. Só quem joga vôlei profissional convive com a galera do vôlei profissional. E mesmo assim, você vê cenas de tietagem das meninas da República Tcheca com as jogadoras estreladas do Brasil, pois são ídolos. Certo. No nosso esporte, a distância entre você e o seu ídolo, ou o que você teria como ídolo, fica muito, muito diminuta, que é onde eu acho que a gente perde um pouco essa noção ou essa construção da idolatria. Porque é difícil você ser... É uma figura fácil. Eu acho você está vendo ela no paddock toda hora. O Stefano, enfim, Marlon. O Marlon, para mim, era um cara incrível. Nossa, não sei o quê, super fã da equitação dele. Mas quando você... A verdade é que o Marlon, quando ele te encontrar na prova, ele vai sentar, vai conversar, vai tomar um café. Sim. Não tem esse distanciamento que, sei lá, por exemplo, a gente tem, se for falar com o Stig Gerdau ou com o Martin Fuchs, que são pessoas menos acessíveis. Eu acho difícil a criação de ídolo no nosso esporte, porque devido o ídolo, à facilidade. ele é amigo, Mas ele é próximo. Amigo seu, né? É isso essa é uma das sensações que eu tenho. Mas é meu, mas de todo o amador que está dentro do Nacional, tá muito perto do Stefano, tá muito perto do Zé Roberto, Mas tá muito nisso perto... eu acho que a TV, inclusive, é uma coisa que faz falta. Eu soube quem era Gui Foroni quando ele ganhou o Roberto Marinho aqui. Eu tava vendo da minha casa na TV. Falei, nossa, nunca ouvi falar desse menino, ganhou, que máximo. Aí quando eu comecei para São Paulo trabalhar, quando eu o vi, falei, nossa, esse é o Gui que eu conheço. Hoje meu amigo, já contei essa história para ele ri. Mas assim... Porque a gente tá ali, a gente acompanha eles e tá... Mas a TV tem seu lugar também de levar essas pessoas, né? No nosso esporte, tem um espaço muito curto para marra. Não dá para ser muito marrento muito tempo, porque o cavalo te ensina, te joga no chão, né? Então, essa coisa da convivência, no circuito europeu, por exemplo, basta você estar de colote e bota que qualquer daqueles cavaleiros ali, com raríssimas exceções, vai chegar e vai bater papo com você com a maior tranquilidade, vai te dar... Está te vendo montar e ele está vendo que tem alguma coisa errada no material, ele levanta a mão e conserta no teu cavalo sem saber quem você é. Isso é do nosso esporte, que é diametralmente oposto da Fórmula 1. Né? Se você olha uma porca solta no carro do cara do lado, você diz, oba, talvez eu tenha uma chance melhor hoje. Ninguém vai lá dar a dica, tua roda vai soltar. Isso não acontece, né? Pela presença do cavalo e por essa coisa do grupo, de você saber a dificuldade que é chegar até ali. Então, como é que a gente cria ídolos? Sim, divulgando, mostrando, botando na TV, né? Apoiando nossas revistas, nossos podcasts. Né? Eu, por exemplo, agora estou com um projeto de lei Rouanet já aprovado, eu só preciso captar, para contar a história do hipismo brasileiro no seu universo equestre. Quando eu digo universo equestre, eu vou entrar dentro das raças, entrar dentro de outras modalidades. A ideia é fazer realmente um longa, mostrando tudo aquilo que a gente fica dizendo para as pessoas. Olha, a indústria do cavalo no Brasil emprega mais que a indústria automobilística. A tendência da indústria automobilística é se robotizar e ter cada vez menos mão de obra lá dentro. No cavalo isso é impossível. Ninguém vai arrumar um robô para escovar, para tratar, para ferrar, para domar, não tem como. Então, é super importante a gente mostrar a força dessa nossa indústria, quanto isso representa de paixão, de investimento, de tudo isso. Convido as pessoas aí para conhecerem isso, porque tem muito pouca gente que sabe que você pode não gastar R$1. Simplesmente você apoia uma coisa como essa e você deixa de pagar esse imposto para o governo. Tá? Uma forma da gente apoiar isso e trazer do anonimato seres espetaculares. Há pouco tempo eu entrevistei uma menina que de 5 nacionais de marcha, manga larga, marchador, marcha, ela ganhou 4 e fez segundo lugar numa quinta, está indo agora para a nacional. Virei fã dela, conheci naquele dia, de uma simplicidade absoluta, de uma qualidade técnica naquilo que ela faz, é impressionante, e ela mexe com manga larga, marchador. Tá? Monzon, e além de tudo isso, você é oficialmente júri. Sim, e aí, juiz nacional oficial e juiz FEI nível 2. Queria entender um pouco, a gente vem vivendo uma transformação, obviamente que isso passa pela mídia, a gente vem de novo com casos e mais casos de
do nosso esporte num recorte muito feio na mídia, e acho que a gente pode falar disso um pouquinho mais para frente, mas eu queria falar um pouco dessa... Como é que eu vou trazer isso? Que é o quanto isso cabe ao júri, o que a gente pode fazer, o que né? Porque as coisas, as boleteiras, tem toda uma discussão que a gente está vivendo do clean sport, né? Para melhorar o clean sport. E eu queria um pouco entender o que é o protocolo, como é que funciona, o que você pode fazer e um pouco do quanto a pressão que o júri sofre. O júri não sofre pressão nenhuma. Se a gente tem alguma pressão, é a pressão da própria opinião pública e de defender o esporte que a gente adora. Se a gente quiser que esse esporte continue e cresça, a gente tem que mostrar que a gente, além de cuidar excepcionalmente o cavalo, tem que ser o ser vivo mais importante da coisa. Nada que você, nem interesse comercial, nem competitivo, nada pode estar acima do bem-estar do cavalo. Essa é a ideia. Todos os juízes que eu conheço hoje em atividade no Brasil estão perfeitamente de acordo com isso e trabalhando dessa forma. Obviamente que a gente tem os comissários que ficam lá em loco, né, no ponto mais nevrálgico da coisa, que é a área do aquecimento, e no pós-boot, como a gente fala, que é se algo foi feito de ilegal durante o percurso, que você não consegue ver, mas se provocou algum tipo de vantagem competitiva, vamos chamar assim. A partir desse momento, você, júri, você toma as atitudes que você tem que tomar ali naquela hora e encaminha isso para um tribunal de justiça desportiva que fica na Confederação Brasileira de Hipismo, ok? Muitas das pessoas ficam assim 15 dias depois do fato dizendo, tá vendo, não fizeram nada. Não é assim, gente. Tem direito ao contraditório, a pessoa tem direito a apresentar testemunhas, ela vai apresentar a forma dela, e eu acho que a gente tem evoluído bastante nesse aspecto. Alguns cavaleiros tomaram já algumas punições importantes, não é? E tem que ser bem claro coisas como, por exemplo, nem todo sangue nas patas do cavalo é motivo de desqualificação. O cavalo, quando ele bate com uma ferradura de um posterior na canela do outro lado e corta, e normalmente esse corte é de cima para baixo ou de baixo para cima, não é nada, é acidente de trabalho, ok? Se o cavalo sangra na boca, às vezes você é obrigado a pegar um veterinário e abrir a boca do cavalo inteira para saber se aquilo foi provocado pela ação da embocadura ou da mão do ginete, ou se simplesmente o cavalo, o que não é raro, mordeu a língua. Você, almoçando, às vezes morde a língua. Certo? Mais do que eu gostaria. E língua sangra muito, então fica feio, faz aquele batom vermelho, mas tem que ir devagar. O cavalo que é sangrador de pulmão, né, muito comum no Jockey Club, tem cavalo que toma Lasix para poder correr. No nosso esporte, botou sangue, ele está fora daquela competição a partir dali, mas não é um motivo para desqualificar cavaleiro. Aquilo é um problema físico que o cavalo apresenta em determinados momentos, em algumas temperaturas, em algumas altitudes, e o cavalo vai ter o repouso necessário para voltar a competir sem ter aquele tipo de coisa. Então, a gente evoluiu bastante nisso, e o esporte no mundo inteiro evoluiu bastante com isso. Alguns cavaleiros dizem assim, quanto mais vocês dificultarem o treinamento, e aí digo entre aspas mesmo, do nosso cavalo, ou tirando o peso da boleteira, tirando a pressão da boleteira, ou fazendo isso, fazendo aquilo, mais o cavalo, teoricamente, vai ser preparado em casa e vai sofrer mais em casa. Pode acontecer. No Brasil, nós estamos muito na vitrine, porque a maioria das pessoas monta em grandes clubes, em grandes manésios. Se você pensar no esporte como na Europa, as pessoas montam em casa, não é? Todo mundo tem seu quintal. Então, seria praticamente impossível controlar isso, não é? Mesmo assim, nós já tivemos vários casos de cavaleiros pegos, punidos e alguns até banidos do esporte, o que é o último dos últimos recursos, né? Isso provavelmente só acontece com a reincidência ou com algo absolutamente inusitado, como era um caso de um camarada que queimava os cavalos com água fervendo, né? E não com produto. Então, ele nunca era pego no doping, mas o cavalo voltava para casa e ele chegava a perder a pele naquele lugar. Só começa as pessoas começaram a verificar isso porque o pelo voltava a nascer branco naquele lugar onde ele botava. Você sabe disso, toda ferida recupera, o pelo nasce branco.
Esse cara, na primeira vez que foi pego, foi banido, nunca mais pôde participar do esporte. Vamos caminhar para isso, sem dúvida. Cada vez a gente está mais de olho nisso. E todo aquele cavaleiro que se mostra malandro demais, ou preparador demais, ou está sempre naquela de quem é que montou aqui 5h30 da manhã? Pô, fulano. Pô, mas pegamos ele não sei aonde. Mas esse camarada, a tendência dele é ser banido do esporte. Vai acontecer, mais dia ou menos dia vai acontecer. Não é? E acho que o caminho é esse mesmo. Porque na hora que todo mundo estiver entendendo que a coisa é demorada, mas funciona, para de fazer, né? vão tentar segurar, se é que gostam daquilo que fazem. Né? Senão vão arrumar outra profissão. Levando isso também um pouco para a mídia, eu comentei esses dias com vocês, com o João e com a Gabi, que parece que quando é notícia ruim, sai em tudo, né? E aí veio notícia nunca é ruim. É. Notícia é o inusitado. Ruim se o cachorro fizer pipi no poste, pode ter certeza que não é um fato jornalístico. Ninguém vai querer saber disso. O poste tem que fazer pipi no cachorro. Ganhar um grande prêmio, como o Yuri ganhou recentemente, sim, é uma notícia que, se fosse qualquer outra modalidade esportiva, daria foi manchete. Isso, foi no mesmo Exato. dia, mais ou menos, o Yuri. E não foi essa notícia que. Não é essa saiu. notícia que viraliza, que é compartilhada, que os grandes portais querem dar. O grande portal quer dar a notícia do cavalo maltratado. Da crueldade. Exato. Mas que eu acho que também é um lugar dessa imagem do esporte, do rico, do lugar. Que é difícil. De querer queimar o cenário. Mas você repara que isso acontece muito no nosso esporte e tem um perfil muito parecido os grandes torneios de tênis, e não é isso que eles fazem, né? Num grande torneio de tênis, é todo mundo glamouroso, os prêmios são muito maiores até do que os nossos, e ninguém fica ali procurando saber se o cara estava dopado, se estava isso, se estava botando uma borracha na raquete que fosse ilegal, que desse mais gripe. É outra forma de ver. É muito em cima dessa coisa do... Há pessoas que hoje em dia dizem que o simples fato de montar num cavalo já é uma crueldade, né? Eu tenho pena desse tipo de gente, porque eles não têm ideia da relação, quão rica ela é, da relação que a gente tem com o cavalo, que é milenar. Né? E aí eu adoro a resposta do Cabral para isso, que é, ok, então o que vai acontecer com o cavalo? Isso. A gente vai acabar com a produção de rebanho, porque ou vai virar carne... Com certeza. Você prefere que a gente coma o cavalo do que monte, do que seja competindo, que é isso, né? A gente está falando de um animal de rebanho, ainda assim. Isso mesmo. Manada, mas continua sendo um animal de rebanho. Monzon, eu acho que mudando o prisma das coisas negativas, porque a gente fala disso que a gente precisa. A gente conhece essa fase, mas tem muita coisa legal dentro do esporte, né? Você deve ter vivido diversas grandes emoções. A gente brinca, de vez em quando acontecem coisas no esporte. Agora, acho que a última que a gente comentou disso entre a gente foi agora a vitória do Charlie Bass. Sim, espetacular. Né? É um grande amigo, primeiro grande prêmio da vida dele, etc. e tal. E a gente tem a frase que é a nossa frase clichê, que é o arrepio do esporte. Que é quando a gente que é apaixonado por isso fica inteiro arrepiado, independente de quem está ganhando, independente de quem está competindo. Eu brinco, tem vídeos nossos, meu e da Isabela, se acabando de chorar no Sul-Americano de Juventude. Da Juventude. Sim. Agora, a gente trabalha bastante no esporte, mas são muitos anos você está alguns anos nessa vivência. Como é viver e contar essas emoções? Como é que é isso? Você já embargou a voz no meio de uma locução? Já acontece. Vamos falar da parte boa. O embargar a voz, você vai pegando casca, vai pegando treino e vai acontecendo cada vez menos. Mas você, por exemplo, fazer uma homenagem como um cavalo ganhar um grande prêmio, o cavaleiro tirar a sela e dizer, a última prova dele, e manda um texto em agradecimento, você tem que ler aquele texto. É muito complicado você não, no meio do caminho ali, não perder um pouquinho, né, o tom, se envolver emocionalmente muito com aquele texto. Já me aconteceu mais de 5 vezes isso. Né? Agora vamos para a parte engraçada. Teve um mesmo cavalo que se despediu 3 vezes, mas tudo bem. E eu fiquei emocionado as 3 vezes, mas tudo bem. É difícil.
Pan-Americano do Stefan, quando a vitória da Stephanie Maceira lá no Santo Amaro. Sim, foram eu estava provas nesse que júri. fotografei chorando. Eu estava nesse júri, gostei muito, não estava lá, mas me emocionei muito com a vitória do Coelho lá em Curitiba. Sim. Também um resultado de um trabalho de muito tempo, não é? Ninguém dava não tinha muito olhar para a Deviana Trescada naquele momento e tal, e ela foi lá e deu um show e tal. Então, é um esporte maravilhoso exatamente por causa disso, né? Aquele dia você ganha de você e, teoricamente, os outros perdem de você. Não é que você superou ninguém, né? Você ganha, você vai melhor do que você, teoricamente, tinha a oportunidade. Vocês viram agora o colombiano lá, um senhorzinho, fez segundo lugar no La Boule. O Lizaro. Lizaro. É o Renan Lizaro. É o irmão dele, não é o outro. Liazara, tem um nome maiorzinho. Fenômeno, aquele dia era o dia, e mesmo assim ele foi segundo, né? Tinha que entrar um cara um pouquinho mais de cancha do que ele. Lizarado, pode ser? Eu já vou achar aqui Fez um segundo lugar espetacular, que ele realmente o cara no Mas país dele bom. deve A virar. gente sabe que o arrepio do esporte bateu quando vai ver o álbum de fotos da pessoa. No final, ele tem trocentas fotos que a gente solta o dedo. E você tem que manter ali o tom e só falar tranquilo. Tem isso. Mas gosto muito de ter o respeito do cavaleiro desde a prova de 1 metro até a prova de 1,50 m, entendeu? E de vez em quando fazer um comentário tanto do cavaleiro quanto do cavalo, principalmente, que faz aquela diferença, que faz a pessoa calar na arquibancada e tentar escutar o que você está falando, né? Sim. Mudar o tom durante a locução o tempo todo, hora de que foi bem é legal, faz barulho, e na hora que não foi tão bem, o respeito, o correto, né? Muito legal. Dá o resultado. É muito raro, por exemplo, tem gente que me critica por isso, é muito raro eu dar 2 sinos para eliminar alguém. Eu simplesmente digo, olha, é uma pena e tal, saiu e tal. Ah, não, mas o regulamento manda dar os 2 sinos. Eu digo, manda. Mas ele sabe que está eliminado, todo mundo que está vendo a prova sabe que ele está eliminado, não preciso ficar Chamar atenção para olhar. não preciso ficar dando bangornada aqui no sino à toa. Lamento e tal, está fora da competição, está eliminado. Do jeito que você falar, mas com respeito, porque é difícil chegar até ali, né? E às vezes dá errado, natural. Temos que ter esse tipo de coisa. E fazer com que essas pessoas tenham interesse em evoluir dentro do esporte, né? E acreditarem que a gente está ali para fazer a competição mais equânime possível, para que ninguém que tente ser um pouquinho mais malandro se dê bem quase o tempo todo. Não pode. Tem que ser pego, tem que sair, tem que eliminar. Tem que aprender que não é ali o lugar de fazer isso. Respeito aos seus concorrentes, principalmente. Além de ao cavalo. Falando em eliminação, a gente conversa de vez em quando sobre uma regra que eu nunca vi acontecer, do júri poder eliminar alguém que não está montando bem. Não tem uma regra dessa, que se o júri considera que não está sendo legal para o cavalo, não é eliminar. Essa regra existe, você tem que tomar esse tipo de atitude quando você vê que o cavalo está em risco, tá? Que aquele conjunto não está preparado o suficiente para fazer aquela prova. E vamos dizer que você tem uma prova, normalmente isso acontece quando está mais alto, né? E que o cavalo faz falta do número 1 até o número 6. Todos os obstáculos ele derruba, e saindo fora do ritmo, o cavaleiro indo no pescoço e voltando, e dando esporada, e batendo com chicote para que o cavalo continue indo. Você tem obrigação de parar esse conjunto. Você já viu isso acontecer? Porque isso é uma regra que eu já conheço, mas eu nunca vi isso. Já tirei alguns. Mas tem que ter muito cuidado. Que dá confusão com certeza. Depois o pessoal reclama, não? Com 6 faltas seguidas não tem o que reclamar. Argumento. Mas porque depois que a gente descobriu que isso existe, às vezes a gente até brinca. Gente, um tiro, porrada e bomba desse, ninguém vai fazer nada. Você imagina um juiz que nunca viu, por exemplo, o Bosti montando, né?
Roger Mas Ghost. o Bosti tudo bem, mas vai tá de zero, tá de zero, tá de zero, tá de Isso zero. aí, o cara vem saltando daquele jeito, a perna corre, não sei o que, mas o cara chega bem em todas as A distâncias. gente o tá cavalo falando no do ritmo. Passageiro da Agonia. E o Passageiro Aquele da que você Agonia. assiste e fala, a crônica da morte anunciada, vai cair, não caiu, vai cair, não caiu, vai cair, não caiu. Aí uma hora cai você ou fala, machuca sério o cavalo ou ele, né? Só para corrigir, é isso, né? René Lopes Lizarazo. Lisarado, isso aí. Fenômeno, fenômeno. Foi o dia dele. Eu já o acompanho há muito tempo, nunca tinha visto ele montar tão bem, deu quase tudo certo. É bonito de ver montar? Não, não é, mas foi um dia, duas passagens espetaculares. Acho que para a gente começar a encerrar, de todo esse tempo aí que você está no esporte, com esses diferentes papéis, acho que tem 2 pontos de evolução que eu queria que você comentasse. Uma evolução técnica do esporte mesmo, o que você viu aí e nota de maiores diferenças do como o esporte foi mudando. Sim. E da mídia, você comentou de uma transmissão, 8 segundos de diferença com o Galvão. E hoje, live, ao vivo, né? Você viveu uma evolução midiática muito grande, né? Eu acredito que uma transmissão de um evento importante qualquer na Austrália não serão mais 8 segundos, mas uns 3, 4 vão Ainda ser. tem. Mesmo com todo o Elon Musk da vida, algum delay tem. Velocidade da luz, tudo bacana, mas tem vários processos que compactam e você vai ter atraso. Então, isso aí, tudo bem. Essa parte tecnológica melhorou barbaramente, a quantidade de câmera, o drone, o advindo do drone para mostrar uma prova, por exemplo, uma prova de concurso completo de equitação sem um drone, não tem graça, né? É um trecho. Você vai ver, passar, querendo comprar um local numa arquibancada de uma prova de Fórmula 1 que você só vê o carro passar na tua frente e o resto da volta você não tá tendo como. Complicado. Mas, fundamentalmente, peso das varas, 8,4. Mudaram o peso das varas. Antes de 90, gancho de segurança. Entrou. Outra, espetacular. Segundo refúgio, elimina. Primeira queda, elimina. Eu cheguei a saltar a prova que você caía, perdia 8 pontos, passava a saia perna correndo e atrás do continuava. cavalo, você tinha 1 minuto para montar, não era isso? Tinha uns Podiam 60 pegar o segundos que cavalo. era... Você subir no cavalo de novo, senão você era eliminado. Podiam segurar o cavalo, você saia correndo até Não, ele. Não, ninguém podia te Você ajudar. tinha que tocar. catar seu cavalo. Muito bom. Qualquer contato com o teu cavalo Eliminava Já que tirava eliminava. teu... eliminava Isso é interno. assim desde que o mundo é aham. mundo. Há controvérsia, já houve casos em que não, mas é isso. Se alguém segurar o cavalo ou mexer nele, você está fora, entre bandeirolas. Mesmo que o tempo esteja parado, refugou, caiu o obstáculo, o tempo está parado, alguém chegou e arrumou um loro seu ou distorceu uma caneleira, você está fora da prova. Isso é o que manda a regra, mas hoje em dia a regra serve para tão pouco, né? Tem uma situação que até aconteceu no indoor também que eu estava fotografando, e aí, claro, se a gente voltar um tempo atrás, isso é antes da minha época, que os cavaleiros cumprimentavam o júri, via galopando para o 1 e tiravam o capacete. Jogava fora. Jogava o capacete fora e saltava sem capacete. Você tinha que cruzar a bandeirola de partida com ele, fora e aí disso. jogava a cabeça para trás, o capacete caía e fazia a prova sem capacete. Hoje em dia, o capacete é absolutamente obrigatório em quase todos os... Inclusive centros de treinamentos, aí porque é brasileiro já obrigatório Já, não. Ainda já. pode trabalhar sem capacete. Não, aqui não mais. Saltar nem trabalhar? Nem trabalhar. Olha só, finalmente. Enquanto então, estiver montado, tem que usar o então capacete. acho que hoje em dia todas as hípicas Grandes grandes do evoluíram Brasil para já isso. estamos nessa regra. Mas, essa é uma pergunta que eu tive, que eu lembro que uma vez o Paulo Stewart, saltando uma prova no indoor, Sim. o capacete Capacete dele caiu, foi para trás da cabeça. E aí a minha pergunta aí para o júri é, o que você faz? Vai embora para casa? Você pode parar e arrumar? O cavaleiro está muito claro o que ele tem que fazer. Ele tem que arrumar. Para Em que e momento arruma. ele vai fazer isso? Por exemplo, você fez uma curva, a 2 lances do triplo salto, teu capacete veio para a nuca, ok? Já está na distância. Você passa o triplo inteiro saltando com aquilo, o júri não vai fazer nada. Aí você tem uma curva à direita, 6 lances, com outro obstáculo. Neste intervalo, você tem que arrumar teu capacete. Para o tempo? Não. Tem penalidade? Não. Se você fizer círculos, o cavalo fica, né? Você é obrigado a pegar, mexer.
cavalo fez ciclo, nada, só está perdendo tempo, mas você tem que arrumar. Se você não o fizer e saltar o próximo, tem. Agora, e se o seu capacete cair? Caiu? Caiu no chão. Pô, mas tem que entrar com ele muito frouxo. São situações e situações. Eu estou perguntando porque eu sei que tem um regulamento para Quais isso. são as coisas que qualquer pessoa pode te devolver enquanto montado? Óculos. Capacete, ponto. Caiu? O peixinho Amigo, pode pelo amor de pegar. Deus, me dá o capacete aqui. Você pegou o capacete da mão dele, botou, afivelou, segue tua vida. Mas zero aí, problema. nessa hora, ele pode botar a mão no seu cavalo? Não. Você Pra pode te te entregar o entregar capacete? só. Tá. Tem que jogar. Interesse nenhum. Pega aí. Não, chega, você pega. Agora tá tendo situações inusitadas com o colete É outro também, que- né? Que história sem a pessoa cair Tem porque boas levou uma perguntas com carona. relação a isso, porque tem colete inflável e colete de impacto, né? Um colete pela própria dureza dele. Se você toma um salto, né, é jogado eject. da sela e aí o inflou, e aí você malandramente consegue afrouxar para você não ser enforcado e tirar o ar, teoricamente você continua a tua pista? Essa é uma pergunta importante para os juízes, porque se acontecer alguma coisa, aquele colete não vai te salvar mais. Vira um pano. Mas o colete ele só é obrigatório se você tem menos de 8 anos também. Então, se você tiver, não é? Ou se você pula menos que 1 metro. Não, 18. Menos de 18 e até 1 metro é obrigatório para todo mundo. Isso. Não é isso? Ok. Então, se acontecer com a própria BT30, que a pessoa consegue se desafivelar e desinflar um colete no meio da prova, É, tem se que ela tá tirar, pulando né? 90, eu tô achando ela, olha, ela Highlander. Pode subir. Fenômeno. Já pode subir. Mas e aí? Ele é obrigado a usar um colete. Esse colete, teoricamente, perdeu a validade dele durante o meio do percurso. E aí? Você deixa terminar? Não deixa terminar? Essa é uma discussão entre nós juízes. Não tem regra sobre Complicada. isso ainda, né? Ou A regra diz que ele tem que estar de colete. E ele está. Se for um colete mais simples, mais baratinho, que é aquele casquinho de tartaruga e tal, teoricamente ele vai continuar. E o cara que... Mas aquele isso- nem infla, né? O que Não, infla não que é o infla. problema. Infla é o baiacu, você Se vira o baiacu. inflou, O que ele vai infla é o tirar. problema, porque a partir do momento que você vá com ele mesmo inflado, ele vai desinflando, ele não vai ter mais a capacidade de te proteger no caso de uma queda séria. E aí, o juiz deve preservar o conjunto, deve acreditar que não vai acontecer nada. É muito complicado isso. Isso é uma coisa nebulosa ainda. Qual a sua opinião sobre? Eu sempre tendo a deixar terminar, né? Porque se ele teve tudo isso que você falou, ele teve o jeito de se liberar, já foi penalizado o suficiente que provavelmente para fazer isso ele fez uma volta, ele fez um laço. E se ele termina o percurso, eu tendo a deixar saltar, a não ser que a gente caia naquela outra regra do risco total. E aí não tem nada a ver com um Foi colete tudo mais... horrível até então, melhor preservar esse cara. Mas continuando com as mudanças, a gente estava, né, trazendo as mudanças do esporte. Então, o gancho de segurança, o peso das varas, as distâncias entre os obstáculos, os pisos melhoraram absurdamente o esporte, né? O esporte evoluiu 100 anos em 30. E os bichos também, né? Vamos combinar aqui. Sim, começamos a melhorar bastante agora. Mas a gente tem um problema no Brasil que é o seguinte: todo grande criador ou todo criador de BH foca no cavalo olímpico. Então você tem aí um índice de acerto de 15%, 20%, vai, que tem chance efetiva, né, dentro daquilo que você... Eu costumo brincar com as pessoas dizendo que o Pelé tinha 6 irmãos, né? Ninguém jogou bola igual a ele. E era o mesmo pai e a mesma mãe. Então, este cavalo que não ficou olímpico, né, não chegou lá no alto estágio, ele serve para as categorias de alta performance de base chegarem até os outros, né? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: você precisa de cavalos que levem os cavaleiros até determinado nível e precisa de um volume de cavalos com qualidade para chegar naquele nível para você ter um grande esporte, um ápice bom dessa pirâmide aí. Então, há muito ainda que se discutir em termos de como criar o cavalo brasileiro de pismo. Acho que tem muita conversa ainda para a gente ter o cavalo do mirim, do júnior, do pré-júnior. Irmãos, eu vou discordar de você num lugar, não é nem... Qual Porque aspecto? Vamos eu lá. acho que a gente fala disso bastante, porque né, a gente vem falando sobre os preços dos cavalos, como as coisas mudaram. Eu sou de uma época que você tinha o especialista do 1,10 m.
Sim. Que era um super cavalo de 1,10 m, que ele não era um bom cavalo de 1,20 m. Ele podia até fazer ali com muito conjunto, mas ele era um super cavalo de 1,10 m. Hoje em dia, você não compra o cavalo de 1,10 m. Não é nem só que ele não existe. Você para de produzir porque ninguém compra. Porque a pessoa que quer pular 1,10 m, ele não quer pular com o especialista de 1,10 m. Se você olhar hoje na ordem de entrada da prova de 1,10 m de amador ou da prova de 1,10 m de pré-mirim, então eu não vou nem entrar no mérito. Porque na prova de categoria de base, né, das categorias de rendimento, se você olhar a ordem de entrada, dos 40 cavalos que tiver lá, se 10% não fizer a prova de 1,30 m, é muito. Porque hoje em dia a pessoa não quer comprar mais o craque do 1,10 m, ele quer comprar o cavalo, o bom do 1,30 m, para ele fazer a prova de 1,10 m. Então eu entendo, quer criar o Olímpico. Não vai chegar na Olimpíada. A gente já sabe disso, que desses... Boa parte não chega mais ou menos. Boa parte não chega, não. 2 chegaram, né? 3 chegaram. A gente teve 2 esse ano como um movimento. Terem 2 cavalos criação nacional, etc. e tal, na Olimpíada. Que a gente tivesse 10. A quantidade de cavalo que a gente cria... Se você pegar o número de cavalos que nascem na Alemanha e ver quantos chegam na Olimpíada, você vai ver que a desproporção deles lá é muito maior que a nossa. A Olimpíada é um negócio que muito mais do que a gente. Outro padrão. Mas que chegue no grande prêmio. Não, exato. 50, É disso que eu estou falando. 50, Do campeonato continental, do campeonato internacional, 5 estrelas, 4 estrelas. No senior top, né? Que já é difícil. Tive essa conversa esses dias com um cavaleiro profissional. Eu falei isso, cara, pra gente que agora, tem o ganhador de 1,10 m, 1,20 m, continua valendo uma fortuna, pode ter certeza disso. E há quem o compre, o utilize e deixe para o próximo. Tem uma escadinha nisso aí. Só não criam ele, né? Não miram nele. Mas eles criar. Aparecem. Eles só aparecem. Eles aparecem. Eu vou dar um exemplo, para mim, de uma das maiores ganhadoras da história do nosso esporte. Eu não sei se a gente tem outro cavalo que ganhou o que a cega ganhou, que é a Cristal Santa Dalícia da Flavinha. Não precisa mais nada. Não existe, acho que na história do Brasil, nenhum cavalo que ganhou Com tanto tanta quanto frequência. ela ganhou. Porque é isso, a gente pode falar do Azrael, que ganhou tudo no alto rendimento. Outras, mas a quantidade de prova que a Cristal ganha, mas é outra, é na prova dela. Isso. Eu não sei se a pessoa que quer pular pré-júnior quer comprar Cristal. Sabe quem quer comprar Cristal? O pré-mirim. Pode ser. Porque é isso, a pessoa não quer comprar Quer ela. comprar com folga. Quer comprar ela, que é um fenômeno do 1,30 m, mas não compra para aquilo. A Flávia não compraria Cristal para pular o 1,30 m. É que a Cristal, tanto que a Flávia comprou a Cristal no 1,10 m. Isso. E aí fez 1,10 m, 1,20 m, 1,30 m. Eu acho que esse lugar é isso. Hoje, vieram procurar, estavam procurando mim, queria comprar, que vai ser Mirim ano que vem. Veio falar comigo, tá procurando um cavalo 1,40 m. Eu falei, mas você vai pular Mirim ano que vem. Não, mas daqui a 3 anos eu vou ser júnior. Eu falei, mas até lá você só vai perder, só vai se arriscar. Essa coisa da criação, do criar o cavalo especialista, eu assim, o Mourada, o Ricardo Moura, está fazendo lá os pequenos cavalos. Todo mundo que pensa o esporte como um todo vai ter que tender para isso. Você tem o Ride Pony na Alemanha, você tem outros cavalos anglo-árabe na França. Nós temos hoje alguns movimentos do anglo-árabe CZ no Brasil, que é o cruzamento, né, com o anglo-árabe, o que permite você usar BH ou qualquer outra raça alienígena formadora do brasileiro. E você vai começar a ver que esse mercado do cavalo até 1,30 m vai começar a ter mais oferta e o preço, teoricamente, vai se acalmar, vamos dizer assim. Vai acabar essa bolha do qualquer cavalo custa fortuna. É aqueles troços, o cara sai da escolinha, e agora... Agora é isso. Se o pai não vender a BMW, eu não continuo no esporte, é melhor nem continuar. E isso aí tem que parar um pouco. Tem gente que tem que ter uma escadinha um pouquinho mais suave, sabe? Fica um gap no esporte. Tem um gap forte. Aí vira outro tipo de competição, que não é o ideal do esporte. O papel de criador, você já assumiu também? Não. Eu acompanho, óbvio que eu sou muito focado nisso. Tenho grandes preferências. Acho que a criação brasileira deu uma guinada para o lado melhor agora, né? Eu acompanhei aquele início lá, que a gente tinha muito Westphalen no Brasil, muito Hannoverano, e eu dizia, gente, não é isso aí que se está se buscando lá fora. Não é o caminho do Sela francês, não é o caminho que o holandês está pegando, e muito menos do Holsteiner, que está liderando as estatísticas há 25 anos. Vamos mais por aí. Hoje em dia um monte de gente fala, né, nos 25% do PSI, que é super importante. De vez em quando não tem, vamos resgatar, vamos fazer a próxima geração. Eu acho que a gente evoluiu bastante. Hoje em dia nós temos criadores realmente
diferenciados no Brasil e os resultados estão começando a chegar. Mas eu estou preocupado com o esporte, não só com a criação brasileira, entendeu? Eu preciso pegar um garoto de 11 e levar ele aos 18, sem susto, montando o Special Envoy, que era um Toter, entendeu? Cavalo preparado pelo Neco, montando um cavalo tipo Tipton, que veio aqui para o Brasil e deu um título. Santa Cruz. Da Lucinha Santa Cruz. Esse tipo de cavalo tem que aparecer de novo. E a gente tem mão de obra para fazê-lo. Deixa eu voltar 20 anos e dizer o seguinte: o Brasil exporta cavalos de extrema qualidade, há 20 anos atrás, exporta cavalos de extrema qualidade que vão ganhar provas com cavaleiros estrangeiros. E o Brasil exporta cavaleiros que vão ganhar a prova com cavalos que já estão lá fora. Por que a gente não consegue fazer o conjunto? Por que a gente não tem um cavalo e um cavaleiro brasileiro, mesmo que treinando lá fora, que a gente consiga chegar? Agora chegou, né? Porque houve investimento e houve interesse nisso. Os grandes criadores brasileiros tinham muito dinheiro e não queriam dar dinheiro a grandes cavaleiros para preparar esses cavalos. Eles queriam vender esses cavalos numa grande festa, às vezes para o pai de um garoto que estava fazendo a escolinha. Então, você pega um cavalo que pretensamente tem uma linhagem que pode ser olímpica e entrega para um menino que só vai montar nele daí a 2, 3 anos, né? Um cavalo de 3, 4 anos, esse menino só vai encostar lá 2, 3, 4 anos depois, e para o treinador dele, que é um treinador de escola, para fazer aquele cavalo. Gente, é jogar dinheiro fora, é terminar. É o projeto, né? O Cezinha comentou um pouco isso, né? Que a gente está com um monte de leilão, o pessoal, pai de aluno, compra cavalo, de repente tem um monte de cavalo indo para fazenda, para o tratador montar, e aí vão se perder bons cavalos. Né? Muitos cavalos se perdem assim. Né? Vão para um lugar em que não tem a sequência que é fundamentalmente necessária para a inteligência emocional desse cavalo, para toda a formação. Para a formação de tecido, de casco, de tudo. Crescimento, né? É fundamental. E a maioria deles vai se machucar na cerca ruim, no buraco que não era para estar ali, e por aí vai. Se perde muito cavalo bom assim. Monzon, e o que você acha que falta para a gente dar mais essa guinada no nosso esporte? Tanto para a gente estreitar a diferença Brasil-Europa, que é uma diferença que a gente discute todo o podcast sobre a diferença, mas para a gente, por exemplo, ficar um esporte apto de captação de patrocínio. Né? A gente é um esporte que tem muito poucos patrocínios, os patrocínios, na maioria das vezes, são patrocínios. Ou é o amigo que está dando um dinheiro para completar isso aqui, é o conhecido que paga aquilo aí para você poder fazer o seu concurso ali. O que você acha que falta no nosso esporte para a gente poder vislumbrar um novo momento? Fundamentalmente, descobrir que temos que investir na transmissão dos grandes eventos. Isso aí, sem dúvida. É uma batalha, não é fácil, não é todo o canal que a gente consegue. Diversas vezes eu tive já sentado no Sport TV dizendo, olha, o grande prêmio tal, que é no mês tal, em tal final de semana, que vai em 2 horas a gente conta a história do princípio ao fim. Quanto custa pôr no ar? E o Sport TV dizer, não temos interesse, não é o problema do custo. É que nesse final de semana eu tenho tais eventos que eu quero estar com ele no ar, eu não quero algo alienígena que vai entrar ali e trazer. Isso tem que ser um projeto, que tem que ser tipo como foi lá antigamente na Band Esporte, né? Quando ela surge, o Luciano do Vale começou a mostrar esporte quase que o tempo todo, e as coisas foram andando, e muita coisa andou bem. E principalmente transformar o nosso esporte em um produto. Não adianta você tentar passar a prova de 1,10 m, entendeu? A não ser que seja o campeonato sul-americano das crianças. Não é isso. Mostre o bom espetáculo, mostre a prova show, mostre o grande prêmio, e é isso. E devagar as pessoas vão entender que a placa dela aparecendo ali vai atingir um público super segmentado, com alto poder aquisitivo. Né? Costumo brincar falando disso. No Maracanã, né, numa final de Campeonato Brasileiro, tinha atrás de um gol Volkswagen, lançamento do carro top da Volkswagen, e do outro lado, Brahma Chopp. Quem é que investiu melhor nessa história? A Brahma Chopp. 99% das pessoas que estão ali dentro do estádio têm dinheiro para comprar a Brahma Chopp, e eu diria que 80% beberiam, se tivessem a oportunidade de comprar ela dentro do estádio.
E o automóvel, o lançamento mais caro da Volkswagen, dentro de um estádio de futebol, nem 10% compraria porque viu aquele anúncio ali, não é? Então, é erro de foco. Você estuda as mídias para saber exatamente com que tipo de público você quer falar e o produto que você tem, se ele serve para aquele produto. Agora, você tem que criar o produto, não é? Fundamental. Falta a nós essa visão de show, de horário bom para acontecer aquilo, boa iluminação, boa gente. Muito já se evoluiu no Brasil, muito se copiou de bons exemplos lá fora, mas temos que caminhar ainda, temos que caminhar muito para o cara diga assim, pô, eu quero comprar um stand. Você sabe como é que é a Arren, né? Você chega lá e diz, ano que vem eu queria botar... Não, ano que vem não dá, eu tenho 3 anos de espera aqui para você botar um troço teu, tem que sair primeiro fulano, se ele não renovar, mas eles estão fazendo isso há 90 anos, né? E sempre foram corretos, sempre entregaram tudo no lugar, na hora e tal. Nos falta isso, é tipo a grama da Inglaterra. Por que é tão bonita? O cara falou, plantamos grama e regamos. Ele falou, mas se eu faço isso igual e não resolvo. Ele falou, a gente está fazendo há 400 anos, ela está assim, é isso. Você acha que também falta, e aí coloca o nosso lugar como comunicadores, falta também um pouco de preparo do meio? Porque eu vou dar um exemplo que eu fiz diversos concursos na Europa. Todo final de Grande Prêmio tem uma mesa redonda com os cavaleiros. Não é uma... Não. Todos os cavaleiros saem do Grande Prêmio, descem lá. Sentam lá, como fizemos no Atina. E vão responder, como fizemos no Atina. Como fizemos no Atina. Todo mundo sabia que depois do Galope da Vitória ele ia sentar ali, ia ter uma... Isso não é uma prática dentro do nosso esporte. Tem um lugar o quanto falta a nossa comunicação, enquanto comunicadores do nosso esporte, evoluir e melhorar para a gente poder também pleitear esse tipo de coisa. Porque a Globo vem fazer, e aí a entrevista é em cima do cavalo, descendo Sim, atrapalha todo o cerimonial, em vez da gente criar a maneira correta. Estou dando um exemplo clássico só do... Eu esqueci como é que chama essa... Coletiva de imprensa. Coletiva de imprensa, mas como um todo. Como é que você noticia, como é que você notifica, como é que você divulga. Eu acho que às vezes falta um pouco também um preparo. Como é que você faz esse cavaleiro deixar a cela certinho no horário lá, os 3 estarem lá sentadinhos, bonitinhos, para começar no horário que a imprensa toda está ali focada, que o cara sabe que vai poder perguntar. A gente hoje tem poucos veículos de comunicação dentro do nosso esporte. A gente precisa, se é que é uma coisa que a gente possa fazer juntos, é fechar com os comitês organizadores esse tipo de atribuição deles. Eles têm que designar um lugar, eles têm que informar a pessoa e convidar a imprensa toda para estar lá, porque eu garanto a você que o primeiro, o segundo e o terceiro vão estar ali, o técnico, o proprietário do cavalo ganhador. E tem que criar essa cultura também, né? Criar essa cultura mais de uma vez a situação de chamar um cavaleiro para dar uma entrevista que não vai. E ele não quer, e foge, tem que catar pelos cabelos. Sei. Para fazer ele dar uma entrevista. Quando você falou o meio não está preparado para isso, talvez, mas é rápido. Quando virou lei usar cinto de segurança, tinha um monte de gente que dizia, eu não uso. Hoje em dia é impossível a pessoa sair de casa sem afivelar o cinto de segurança. No esporte é a mesma coisa. Só pode estar a cavalo se tiver de capacete. Teve gente ranheta no início. Hoje em dia é a coisa mais comum do mundo. Todo mundo sabe que bota o capacete e acabou. E os capacetes evoluíram mais fresquinho, mais furadinho para trabalhar o dia todo. A gente se adapta e já vira natural. Né? Exato, não é problema mais. Eu acho que dá para fazer. Desde que todo mundo diga, caramba, vamos pegar o circuito, vamos pegar Curitiba, Rio, Belo Horizonte, São Paulo, Brasília, e vamos fazer essas coletivas em todo o circuito senior top, vamos ter a coisa. E acabou, vai chegar. É isso, eu estou trazendo porque essa coisa da produção, da geração de conteúdo. Sim. Né? Eu acho que o trabalho... mas não adianta nada o comitê organizador sentar os 6 lá e não ter ninguém para entrevistar, nem meio para sair. É um pouco, precisa ter um. Isso. Você precisa ter alguém que vai lá estar entrevistando, porque daqui a pouco outra pessoa vai estar e outra pessoa vai estar. A gente tem poucos veículos de comunicação. Com certeza, quem vê bem feito da primeira vez diz, caramba, isso é legal, como é que eu faço para me habilitar? Ele chega. Porque é isso, eu lembro que um dos motivos, né, inclusive parabenizando pelo seu podcast, porque uma das coisas que eu falo quando a gente criou o podcast, quando eu comecei as lives lá atrás, eu falava, é muito difícil hoje você ter
você consumir conteúdo sobre o nosso esporte, sobre a história do nosso esporte, sobre... Maravilhoso, tem um projeto de documentário, a gente tem alguns projetos de comunicação, de audiovisual para falar do meio, mas não tem. Você tem um livro, que é o Hipismo Brasileiro. Certo. Você tem meia dúzia de livro técnico da época do Exército. Sim. E de lá para cá você não tem nada. E é pobre, né? Assim, a gente assiste o seu, o pessoal assiste o nosso. Isso. Quando a gente fica uma semana sem postar, às vezes me mandam mensagem, e aí, Pô, tô aí? esperando o próximo, né? Falta Legal. mesmo. E coisas do tipo, a gente brinca disso, mas você não tem arquivo. Sim. Você vai, a gente vive, né, as meninas brincam que eu tenho uma boa memória para cavalos, a gente falou esses tempos atrás, sei lá, do Bonito Z. Eu queria mostrar um vídeo do Bonito Z, eu não acho. Não tem como. Você quer mostrar a Cassiana, quer mostrar... Isso. Você não tem... Então, Você vai ter que ir nas coleções individuais e você tem particular, Exato. a pessoa pedir por favor. Que se é que tem, tá num pendrive, numa E gaveta. muitas vezes não tem. Quem dera, é fita fita VHS. VHS. É terrível. Não, alguém já... emprestou uns pendrives pra gente uma vez, que era filho único, tinha que ter cuidado. Eu já transformei em pendrive a história dos Urquis, que eu fiz lá em 90 e blau, e é terrível. Eu tive que fazer, tirando pedacinho, em fitas VHS que já estavam com bolor. É isso. Foi brabo. Então, eu acho que já queria começar a agradecer o tempo, porque para a gente, além de ouvir você durante o dia, né, as provas, que é maravilhoso, acho que muito legal. Eu não conhecia a sua história, então eu acho muito legal. E acho legal a troca entre comunicadores nesse lugar, porque, claro. Poxa, tanta coisa legal. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Tem uma pergunta, uma pessoa só que você não pode responder ela, porque é café com leite. Então não vale falar o Neco. E a gente tem terminado o nosso programa sempre pedindo uma indicação de um próximo entrevistado que você gostaria que tivesse sentado na mesa com a gente. Olha, eu acho que me vem 15, 20 nomes aqui na cabeça de pessoas importantes, mas eu acho que alguém legal da gente pegar agora, até porque ele está tendo algumas atitudes muito importantes de posicionamento como cavaleiro e instrutor em cima das novas regras, seria Ivan Camargo. A gente já fez o Ivan, Ele né? foi o primeiro desse ano. Então, tá vendo? Me Não pegaste. tem problema. Você já fez o Caio Sérgio Carvalho, pai? Não, a gente está com ele, com o Papinha, tá na... Então, vou te falar, é um dos que eu estou convidando sempre, esperando a oportunidade, e ele tem muita coisa para falar. Tem muita coisa. Se você for lá do início dele, cavaleiro, da escola de equitação que ele teve ali em Santo Amaro, tem muita história bacana dele, vitórias espetaculares, e agora, principalmente como dirigente, criando essa nata, né, do hipismo, que a gente tem tido excepcionais resultados nos Sul-Americanos de Performance. Tá anotado. Monzol, muito obrigado, foi um super prazer. Que isso, querida, obrigado a vocês. E é isso, até o próximo Clackcast. O Clackcast é uma produção livre da 2Clack. Esse episódio teve apresentação por João Marcon, roteiro, apresentação e edição por Isabela Campedelli.